sofrimento provocado pela pandemia não pode ser em vão. Isto é, não poderemos passar por tudo isto sem que o nosso coração, tenha sido tocado. Hoje viajamos até à freguesia dos Arrifes, a maior freguesia em área dos Açores, que também tem sofrido muitas mutações. De uma freguesia predominantemente agrícola, aqui se situa a maior bacia leiteira dos Açores, vive hoje entalada entre a maior cidade açoriana e o campo, servindo de dormitório a tantas pessoas de fora. Isto naturalmente implica uma nova forma de vida, implica novas relações, mas também novas vizinhanças para as quais a Igreja tem de estar preparada. 3 paróquias numa só unidade. A minha convidada deste Palavras que Abrem Caminho é um dos rostos desta nova Igreja Arrifes, uma realidade que não existe canonicamente falando, mas que representa um esforço de adaptação aos tempos numa leitura dos seus sinais, que nos pedem união em torno das grandes questões para encontrarmos soluções que beneficiem o maior número de pessoas. Obrigada, Goretti, por estar connosco, Goretti Freitas. Comecemos justamente por aqui. Como é que se alterou a vida e a forma de fazer igreja e viver em comunidade com estas mudanças, umas de natureza mais geográfica e demográfica, outras de natureza mais social? Boa tarde, Carmen. Eu é que agradeço o convite. Muito bem. Respondendo aqui à sua primeira questão, portanto, a Igreja Arrifes é de facto, e como referiu e muito bem, é a maior freguesia, quer a nível populacional, somos já quase 9.000 habitantes, e a nível geográfico também, com sensivelmente 25 km². Portanto, com uma grande predominância na agricultura. Éramos 3 paróquias, e somos 3 paróquias, mas que num processo de fusão, digamos, hoje somos a Igreja Arrifes. Surge, ou vem na sequência da chegada do Padre David Barcelos, portanto, que num primeiro ano fez um estudo exaustivo da freguesia e percebeu que juntos seríamos mais fortes, ou que unidos seríamos mais fortes. Ele, de resto, deixe-me interrompê-la só para também situar os nossos seguidores nesta página, ele que também trazia uma experiência vinda das Flores, de uma administração insólita das 12 paróquias da Ilha das Flores, e portanto essa experiência também era importante para uma comunidade como esta. Nem mais. Portanto, e foi inicialmente numa comunidade pastoral de Arrifes, houve muita resistência, porque ninguém gosta de mudanças, a realidade é essa, e os leigos não gostam de mudanças, mas, portanto, a persistência aqui levou a que, de facto, em 2018, nós conseguíssemos já uma caminhada diferente. Portanto, aquela primeira fase de unidade pastoral de Arrifes deu origem, originou aqui a Igreja Arrifes, que neste momento está a trabalhar, de facto, em união. Somos 3, Milagres, Piedade e Saúde. Piedade cede apenas um lugar, mas com uma dinâmica também muito ativa, portanto, e com um grupo de leigos bastante grande, e pronto, podemos até considerá-la já uma paróquia. Portanto, há sempre alguém ou uma equipa que desenvolve algo em união e que depois transfere ou, portanto, informa a restante comunidade, a restante equipa. Para além desta questão da unidade, há uma outra questão que é também que é muito substancial e que pesa certamente na vossa relação, que são comunidades paroquiais rurais, no sentido em que já se inscrevem num perímetro mais agrícola, digamos assim, portanto, mas que vive paredes meias com uma grande cidade. E com Ponta Delgada, grande cidade, como o Vitorino Nemésio chamava, o relógio do Atlântico. Como é que se concilia estas duas formas? Porque naturalmente a forma de ver e de viver a igreja numa cidade é diferente da forma de ver numa freguesia mais rural, mais distante do centro. Como é que se compaginam estas diferentes realidades e com que desafios vocês têm que se colocar?
Bem, assim, num olhar mais atento, diria, eu posso até, aqui com alguma ousadia, dizer que nós podemos dividir a freguesia em dois polos distintos, os arrifes de cima e os arrifes de baixo. Os arrifes de cima sendo aquela, portanto, paróquia de Milagres e Piedade, onde habitam essencialmente os agricultores portanto, a freguesia, que não são apenas áreas, ou não é apenas um dormitório, e onde as pessoas vivem, de facto, a fé, vivem, portanto, a parte religiosa, e onde se sentem pertencem. Esta zona da freguesia, ou este polo da freguesia, portanto, é mesmo, de facto, rural. A zona de baixo, ou o polo mais próximo de Ponta Delgada, eu diria que quanto mais se aproxima de Ponta Delgada, menos rural é e passa a ser mais urbano. São pessoas que trabalham fora da freguesia e que, na realidade, só vão dormir a casa. Não têm qualquer ligação com a comunidade. Daí que muitas delas continuam a fazer ou ter a sua vivência religiosa nas suas freguesias ou nas suas paróquias de origem. Só mesmo numa fase posterior em que os filhos começam a ingressar na catequese, aí sim eles já começam a ter alguma participação e a aproximar-se da freguesia. Portanto, é uma unidade pastoral, de facto, é a Igreja Arrifes, mas apesar de trabalharmos em união, a realidade é que são duas paróquias, um lugar com características muito diferentes umas das outras. Portanto, eu poderia dizer que é citadina, que é urbana, as outras mesmo rurais. E como é que é corresponder a tantas solicitações tão diferenciadas quanto essas? Porque naturalmente, sobretudo agora num momento em que nós estamos a sair de uma pandemia, esperemos nós, não é? Que estamos a viver algumas dificuldades em que as consequências ainda não estão todas contabilizadas e identificadas, digamos assim. Como é que é corresponder? Que tipo de exigências é que uma e outra comunidade fazem ao seu pároco e, no fundo, a quem trabalha com ele, mais de uma forma mais direta, ou a quem é, pura e simplesmente, uma pessoa comprometida com estas questões da Igreja? Bem, as pessoas são exigentes, quer seja no meio rural, quer seja no citadino, real ou urbano. A realidade é que quanto mais desinteressados, também menos exigências fazem. Portanto, a comunidade mais rural tem alguma resistência à mudança e exige o que sempre se fez, preferencialmente melhorado, digamos. Acabar com algumas tradições é algo que é muito complicado, portanto, daí que isso causa alguns constrangimentos a nível de comunidade. A outra zona, e posso falar aqui na zona da saúde ou na paróquia da saúde, aí sim, as pessoas são exigentes na mesma, mas nós notamos aqui algum desinteresse. Agora, o que é que nós enquanto leigos ou enquanto comunidade e enquanto parque também, o que é que se pode fazer? Adaptar à nova realidade. Há aqui estudos, há aqui reflexões que são importantes fazer constantemente. Portanto, tudo aquilo que não corre bem tem que originar obrigatoriamente uma reflexão. E é este o trabalho que nós temos feito enquanto comunidade e enquanto unidade também, unidade pastoral. E contam com a ajuda de jovens. Eu sei que os Arrifes tinham um grupo de jovens muito ativo, e até mesmo na pastoral social e na pastoral juvenil eram de facto um grupo muito ativo. Mantém-se esta tradição agora às portas da JMJ, em que há novas dinâmicas, em que somos convidados sim. para participar? Sim, temos um grupo de jovens, de facto, do qual eu também já fiz parte. Aliás, fui uma das fundadoras, que já tem alguns anos e continua bastante ativo. Nós,
enquanto comunidade, eu acho que isso é importante também ser referido aqui. Nós, enquanto comunidade, correspondemos aqui ou acedemos aqui a um apelo de Dom João na última visita que fez, a última visita pastoral que fez à comunidade. E a realidade é que nós neste momento não temos conselho pastoral. Nós estamos a trabalhar com serviços pastorais. Temos o de evangelização, da comunicação social, o serviço socio-caritativo, portanto, mas aqui, e quando falava na questão dos jovens, o que é que importa? A nível de serviço de evangelização, temos de facto, portanto, este serviço trabalha a catequese, mas também os jovens, e recentemente nós conseguimos formar aqui uma equipe da pastoral universitária, mas depois temos também o serviço da comunicação social, que é composto, ou que é, portanto, com a equipa de jovens da comunidade. As redes sociais são alimentadas por esses jovens, e isto dá aqui a oportunidade de eles estarem atentos, estarem presentes e também divulgarem à maneira deles, mas divulgarem tudo aquilo que eles acham que é importante. É uma forma de manter estes jovens sempre ativos. Também há aqui uma outra preocupação, que é a de inseri-los ou integrá-los aqui noutros movimentos que, pronto, neste momento já tem pessoas já de mais idade, e se não houver aqui esta preocupação, pode acontecer, ou um dia mais tarde, certamente deixaremos de ter um movimento na comunidade. Uhum. Hoje nós vivemos grandes desafios para a Igreja, o Papa todos os dias nos interpela com várias coisas, ainda ontem e recentemente fez a apresentação da sua mensagem para o Dia Mundial dos Pobres. Como é que este desafio de caminhada sinodal, que parece ser assim um grande chavão, se traduz depois no dia-a-dia da vivência da comunidade, da vossa reflexão enquanto grupo e também da vossa exortação e da vossa interpelação junto das pessoas que formam esta comunidade? Bem, relativamente à caminhada sinodal, o que é que eu posso dizer aqui? Portanto, qualquer caminhada tem um ponto de partida. E nós, enquanto comunidade, o que é que fizemos? Ainda antes da pandemia, tentamos fazer portanto, uma reflexão ou um conhecimento mais aprofundado da nossa comunidade. Reunimos em zona pastoral com portanto, as paróquias vizinhas, mas também aplicamos aqui aplicamos um questionário exaustivo também a toda a comunidade. E isso fez-nos perceber as nossas limitações, as nossas fraquezas, digamos, para podermos melhorar. Portanto, já havia aqui algum trabalho de casa feito. A realidade é que esta pandemia obrigou-nos a parar e também, portanto, esta paragem levou-nos aqui a fazer portanto, um estudo ainda mais exaustivo da realidade que nós tínhamos, a nossa realidade cristã. E foi também nesta sequência que nasce, ou que o Conselho Pastoral é transformado também nos serviços pastorais. Claro que eu falei na questão do serviço pastoral da evangelização, mas temos também o socio-caritativo. E nós aqui, o que é que pretendemos? Pretendemos chegar a toda a comunidade, quer com a pastoral da saúde, com a pastoral do trabalho, da agricultura, das empresas ou dos empresários, e do serviço social. Queremos tocar em toda a comunidade. Não é fácil quando as pessoas estão afastadas e incrédulas também, porque portanto, a pandemia leva também esse descrédito sobre a realidade, mas não é fácil as pessoas abraçarem algo novo, né? Não é, se até agora não tinham fé, não é agora que vão começar a ter. Nós temos que entrar de alguma forma e achamos que através desse serviço pastoral, que será uma entrada na casa das pessoas sem elas se aperceberem, esta mão estendida, sem eles se aperceberem, que faremos chegar, diria, o Cristo ressuscitado ao nosso próximo, à comunidade. E depois, numa fase posterior, portanto, aí sim chamaremos essas pessoas para a Igreja. Portanto, mas esse estudo exaustivo que fizemos sobre a comunidade
e que já tínhamos iniciado, leva-nos também a ter criado agora esse serviço pastoral que na sua prática, no seu dia-a-dia, depois fará esse trabalho. Isso é uma lógica muito vicentina também e muito da Legião de Maria. Portanto, é um misto das várias, que é a mão estendida, mas que leva mais do que o bem essencial. Leva a palavra, leva o conforto espiritual. Agora, anda em vários ambientes. O que é que hoje sente que as pessoas têm falta? O que é que um cristão hoje tem falta? É diferente. Esperança, sobretudo. E nós não estamos a conseguir dar-lhes essa esperança? Quem tem responsabilidades dentro da igreja não consegue devolver essa esperança? Não consegue. Porque é por falta de testemunho, por falta de ferramentas, por falta de disponibilidade. Nós hoje ouvimos muitas críticas relativamente à questão dos sacerdotes terem muitas coisas para fazer e terem, aliás, o Papa várias vezes tem falado que muitas vezes corremos o risco da Igreja ser uma grande empresa onde se administram sacramentos e pouco mais, onde as pessoas não têm tempo para escutar, onde as pessoas não têm tempo para se fazer próximas. É isto que também está a faltar no nosso testemunho? Nem mais. Nós não conseguimos levar essa esperança porque nós não damos o exemplo. Portanto, o que falta hoje em dia é exatamente isso, é a coerência cristã, que foi algo muito apontado nos tais questionários que nós fizemos. Nós não vivemos aquilo que profetizamos, digamos. Nós não vivemos consoante aquilo que dizemos, que transmitimos. E isso, nos dias que correm, é o suficiente para não surtir o efeito que nós queremos. As pessoas não precisam de muito, precisam de alguém que as escute. Eu até diria que precisam de desenvolver ou de trabalhar a espiritualidade, acima de tudo. E nós, cristãos, não somos exemplo. Eu estou a falar nos cristãos em geral, eu falo também, eu própria. Eu sei que todos nós somos imperfeitos, claro que somos, todos nós somos pecadores, é verdade, mas se nós levássemos essa mensagem com paixão às pessoas, se nós vivêssemos com paixão aquilo que dizemos, portanto, já seria diferente. Nós não saímos, ou podemos até sair das Eucaristias com aquele ânimo, porque fomos lá buscar a energia, ou fomos carregar as nossas energias, mas depois, e o nosso dia-a-dia? O que é que nós fazemos? Será que não nos fechamos na nossa casa e esquecemos os outros? Quem é que hoje em dia dá o seu tempo em prol do próximo? Portanto, isso são reflexões que faço, atenção. Agora, e isso é um pensamento que eu tenho, se nós não mudarmos esta atitude, não vamos conseguir chegar à comunidade. Não vamos conseguir levar essa esperança que é tão necessária neste momento. E não é preciso muito, nem toda a gente precisa de comida. Muitas pessoas precisam apenas de alguém que as escute e que não as julgue, acima de tudo. Porque a maioria das pessoas ouve e julga ou emite uma opinião. Não, nós não precisamos. Há pessoas que precisam apenas de nos ouvir. Ou que sejam ouvidas, aliás. Exatamente. E é isso que está a faltar. Não é nada de exigente. Não precisa de ter habilitações académicas ou cursos para fazer isso. Qualquer pessoa pode fazê-lo. Mas não é esta a prática do cristão dos dias que correm. Então somos nós que precisamos de ser evangelizados. Somos nós. Nem mais. Precisamos de ser evangelizados. Então esta caminhada sinodal pode ser uma boa oportunidade também para isso, Goretti, na sua opinião? Sem dúvida, sem dúvida. Eu dizia isso, pronto, e vou partilhar aqui porque eu acho que é importante. Eu falava nisso a nível da catequese. Nós paramos, mesmo que tenham feito as catequeses online, etc., mas não é a mesma coisa. A realidade é que a pandemia exigiu que as catequeses parassem. E eu dizia isso um dia desses, se nós não tivermos agora alguém que de facto transmita ou profetize que seja alguém apaixonado por aquilo que está a dizer e consiga transmitir e cativar quem está à sua frente, ou neste caso os catequizandos, este tempo perdido foi muito, muito mau.
nós não vamos conseguir retomar. E eu já venho, há uma opinião que eu tenho portanto, a catequese não deveria ser apenas para as crianças, mas também para alguns pais, porque não vale a pena nós estarmos lá ensinar as crianças, depois chegar à casa e dizerem portanto, que a vida não é bem assim, ou pôr em casa, ou não dar importância. Portanto, isso descredibiliza tudo o trabalho que foi feito. Portanto, há aqui um trabalho que tem que ser feito, mas tem que ser feito por pessoas que estejam de facto, ou que acreditem de facto naquilo que estão a dizer. Uhum. Já vimos que a esperança é talvez aquilo que neste momento está a faltar aos cristãos, e nós não estamos a conseguir ser o tal rosto de Jesus Cristo ressuscitado, que transforme o sofrimento em amor. No fundo acaba por ser um pouco isto. Que grandes desafios é que, a partir da Igreja Arrifes, a Goretti considera estar em cima da mesa da Igreja Açoriana, para que nós possamos, lá está, sermos mais do que vizinhos, sermos próximos, não é? O Papa Bento XVI dizia muitas vezes que nós éramos vizinhos, mas não éramos próximos uns dos outros. A aldeia global, as novas tecnologias aproximaram-nos efetivamente, porque a Goretti está nos Arrifes, eu estou em Fátima, e estamos a conversar as duas frente a frente, uma com a outra, mas até que ponto é que isso se transforma depois em verdadeira irmandade? Portanto, este é o grande desafio que posso antever nas suas percepções? A nível empresarial, eu adotei uma premissa, e também na sequência da formação que fiz em coaching, adotei uma premissa que é, na altura de crise, ou crescemos ou morremos. A realidade é que a Igreja está em crise. O mundo está em crise. E nós agora, falando na Igreja, temos que decidir o que é que queremos fazer. Se queremos crescer ou se queremos morrer. Eu acho, sinceramente, que é a altura ideal para crescer. Porque há uma necessidade, há uma sede tremenda de esperança. E se nós não soubermos dar a volta à situação, se não soubermos transmitir, começando por nós, transmitir essa evangelização, esta esperança aos terceiros, nós vamos perder a grande oportunidade. Eu creio que aqui, como tem dito, portanto, a pandemia não nos trouxe só aspectos positivos ou fatos negativos, trouxe-nos também algo positivo. E aqui eu acho que é uma oportunidade para a Igreja também poder crescer. Claro que, portanto, conforme eu já tinha dito anteriormente, temos que entrar sorrateiramente, temos que entrar com muita subtileza na casa das pessoas, mas se conseguirmos entrar assim, e se dermos o nosso exemplo, e se formos portadores de felicidade, de alegria naquilo que fazemos, as outras pessoas vão querer ser como nós, vão seguir-nos, portanto, vão querer acompanhar-nos. E é isso que está a faltar, e é este o grande desafio que a Igreja deve ter neste momento. É ser, de facto, aquele motor de esperança que a comunidade agora está, de facto, sedenta, mais do que nunca, porque neste momento vivemos uma incerteza. Portanto, aproveitar essa sede e chegar até a todos aqueles que estão de facto sedentos. Portanto, é um grande desafio que eu considero que a Igreja tem neste momento. Se pudesse mudar por um dia o mundo, qual era a sua primeira prioridade? Isto é um desafio assim ousado e atrevido. Qual era a primeira prioridade? É assim, se me perguntasse se eu tivesse um único desejo a pedir, qual era o desejo que pediria? Eu diria que era que todas as pessoas fossem felizes, ou que conseguissem ser felizes. Agora sim, que toda a gente vivesse de acordo com, ou que conseguisse atingir os seus sonhos, conseguisse alcançar as suas metas, os seus objetivos.
acima de tudo. E esse é um caminho muito bonito, sobretudo quando o fazemos abrindo o coração a Deus e levando também esse rosto de Jesus Cristo aos nossos irmãos com a proximidade que é necessária para ter sentido de escuta e para caminhar ao lado deles. Goretti Freitas, muito obrigada pela sua participação neste Palavras que Abrem Caminho. Espero que daqui surjam de facto pistas também interessantes para refletirmos todos em conjunto estes novos desafios do ser igreja nos dias de hoje. Boa tarde, voltamos para a semana. Muito obrigada.